Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Por acaso até está uma boa tarde. Então, como é que vai esse estudo? Tudo ok? Eusébio, já terminaste? Já terminaste? Já estás neste ou ainda estás a terminar o outro? Já deve estar. Eu é que ainda não, hoje não tive tempo de ir ver. Ah, ok, ótimo. Assim é que é. Assim está tudo bem. Anda bem, vamos a mais os tais 5 minutos. Boa tarde, Débora, Valquíria, Maria Adélia, Soraya e o Eusébio. O Eusébio é um homem entre mulheres. Acredito, acredito. Ainda bem, assim é que é, alunos aplicados. Já sabe, vamos dar os 5 minutos normais, ok? Portanto, também ainda não está na hora. Em princípio vai entrar mais pessoal. Mas às 18h35 iniciamos oficialmente a aula, sabendo que hoje sinais de proibição são os sinais mais errados em exame. Portanto, atentos que vai ter muita coisa que se lhe diga. Portanto, já sabem, prontinhos aí para se registar. Para registarem tudo direitinho. A avaliação da aula 4, também já disse isto na última aula, a avaliação da aula 4 é a que vocês na Drivebox mais reprovam. Ok? Por isso, revejam a aula que vai ser necessária quase certeza absoluta. E façam testes. Ok. Boa noite, Caxilemba. Boa noite, neste caso, boa tarde. Só é boa noite a partir do momento que eu jantar. Boa tarde, Ravel. Ravel. É isso? Ravel? É assim? Isso é que é um nickname. Ok. 4 minutos. Okay. Também que é para dar tempo ao pessoal entrar. Portanto, quem quiser cair, pode cair agora. Mas tem que entrar logo. Aqui, ultimamente tem sido tipo 9 da noite e ainda não está dia, mas ainda se vê. Ainda não, ou seja, ainda não é noite. Pô. Exatamente. Ainda é claro. Lá às 6 da tarde já é noite. Jesus. Muito bem, sim, senhora. Coisas da vida, né? E do universo e essas coisas. Cachalema, está a correr bem? Estava a perguntar a quem entrou logo de início. Está a correr bem o estudo? Sim? Ah, ok, ótimo. Muito bem. Isto passa rápido. Acreditem, daqui por algum tempo estamos no final e parece que contagem decrescente, 2 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser expor, ok, aproveita este bocadinho, certo? Que é para depois, a partir das 18h35, é aula. Portanto, quem tiver alguma dúvida,
É só expor. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Diogo. Que não tinha visto ainda. Ok. Nunca mais passa. Uma pessoa está sempre a olhar. Uma pessoa põe-se a olhar para o relógio e nunca mais passa. O tempo. Está a ver aqui nos grupos, tem aqui tudo bem. Boa tarde, Diogo. Já pôr aqui então. Aqui isto, aqui. Ok, muito bem. Ora bem, pronto. Vamos começando com calma. Também já deve estar quase a chegar às 18h35. Ora bem, sinalização. Continuamos na sinalização. Vamos continuar a andar na sinalização, quer seja amanhã, quer depois seja quinta-feira. Portanto, mais uma semana em que vamos dar sinalização. Como eu já tinha dito na última aula, como eu já disse no início desta aula, deixem-me saber se aqui alguma coisa. Ok. Pronto. Como eu já tinha dito também no início, antes de entrarem todos nesta aula, esta aula, a aula 4, é a aula que mais reprovação dá na Drivebox. Portanto, é a aula em que vocês normalmente reprovam mais na Drivebox. E em termos de sinalização, e eu já disse e já referi várias vezes, a partir do momento que começamos a dar sinalização, eu disse-vos que era normalmente a responsável pela reprovação no exame oficial, no exame teórico oficial. Portanto, das perguntas mais erradas em termos de exame oficial é sinalização. Portanto, vocês erram 4 ou 5 da reprovação. Dessas 4 ou 5, normalmente 2, 3 são sinais. Ok? Sendo que dentro da sinalização que vocês mais erram no exame é a sinalização vertical, e sendo que dentro da sinalização vertical, a que também normalmente gera mais reprovações é os sinais de proibição, que é o primeiro objetivo da aula de hoje. Portanto, vamos dar os sinais de proibição, vamos dar os sinais de obrigação e vamos dar os sinais de prescrição específica. Portanto, estes depois vão passar para a próxima aula. Sendo que estes 3 tipos de sinalização que nós vamos dar hoje ainda pertencem aos sinais de regulamentação. Eu, como disse-vos, vamos voltar sempre no início da aula, enquanto estivermos a dar sinais verticais, vamos voltar sempre a isto que está aqui. Já demos, dentro dos sinais verticais, já demos os de perigo. Já começamos a dar os de regulamentação, dando os sinais de cedência de passagem. E hoje vamos então terminar os sinais de regulamentação, dando os sinais de proibição, os sinais de obrigação, os sinais de prescrição específica, e dentro dos prescrição específica, vamos então falar que estes subdividem-se em 3, são os sinais de seleção de vias, sinais de afetação de vias e sinais de zona. Obviamente, concentração em todos os tipos de sinais verticais, maioritariamente, e mais nestes primeiros sinais que vamos dar. De toda, vou repetir, e estou-me a tornar repetitivo, mas de toda a sinalização obrigatória, desculpem, de toda a sinalização que vos sai em exame, normalmente e regra geral, a sinalização vertical, regulamentação, proibição é a mais errada. Porquê? Se calhar vocês vão conseguir, ou espero eu que vocês entendam e percebam o porquê após eu falar nesta sinalização. Se eu atirei do objetivo da última aula e meti nesta, é porque ela era mesmo importante. Porque senão eu ia, se calhar, como era o objetivo final da aula anterior,
se calhar ia dar um bocadinho mais pressa, limitado com um bocadinho de horário. Então eu decidi, é preferível a outra aula anterior ser um bocadinho mais curta, para que eu calmamente vos explique bem esta sinalização de proibição, porque realmente ela vai ser importante, ok? Mais uma vez, isto obviamente é para todos, certo? Mais uma vez, não vai bastar vocês olharem para o livro e lerem o livro, ok? Não vai. Neste tipo de sinalização vai acontecer erros que que eu estou perfeitamente identificados e vocês têm vantagem nisto. Estão mais que identificados os erros principais que vocês cometem nestes sinais de proibição e vão ser aqui explicados. Ok? Certo? Porque lá está, vão continuar a ter muita informação para além das 3 perguntas básicas que eu mais uma vez relembro, que é para não acontecer haver erros, como aconteceu de eu ter dado a última aula e chegar ao fim, fazer-vos uma pergunta, perguntar-vos alhos e vocês responderem bugalhos, portanto, não responderam àquilo que eu perguntei, ok? Não se esqueçam, é de classe proibição, o nome, sempre esta parte, a negrito, e o que ele indica, quando eles perguntam o que ele indica, então vocês têm que responder isto. Ok? Portanto, é de proibição. O nome, neste caso, imaginem, sentido proibido. O que é que ele indica? Indica a proibição de transitar no sentido, naquele sentido. Ok? Portanto, ainda não estou a explicar o sinal. Vou já explicar o sinal. Ok? Vou reforçar aquilo que acabei de dizer. Ok? Portanto, isto ainda é comum a toda a sinalização. Não se esqueçam, isto são as 3 perguntas tipo. As 3 perguntas base. Ok? Muito bem. Vamos então iniciar os sinais de proibição. Como vocês estão a ver aí e avançando, vão ter uma característica comum, ou seja, redondos vermelhos. Portanto, mais uma vez, recalcando, porque nunca é demais, e eu continuo a ver pessoas errar isto. A partir do momento que vocês olhem para uma imagem e vos perguntam, perante o sinal de proibição, procurem um sinal redondo vermelho. Vai haver aí uns ou outros que tenham assim umas características diferentes, umas cores diferentes, ok? Mas, regra geral, procurem o sinal redondo vermelho. Esses sim vão ser de proibição. Todos, se tiver um redondo azul que vamos falar hoje, se tiver um ortogonal que é o stop, não é de proibição, não é de obrigação. É o sinal de cedência de passagem. É um sinal de regulamentação, cedência de passagem. Estes aqui são regulamentação, proibição. Atenção a isto. Depois, vamos então começar a individualizar cada um destes tipos de sinalização. Neste caso, os sinais de proibição. Neste caso aqui temos o sentido proibido e simplesmente refere que nós não podemos circular no sentido da orientação do sinal. Ou seja, só é proibido naquele sentido. Quer dizer que é permitido, quer dizer que podem circular veículos em sentido contrário. Ou seja, podem vir de lá para cá, não podemos circular daqui para lá. É proibido circular no sentido da orientação do sinal, é permitido circular em sentido contrário à orientação do sinal. Aliás, quando numa ponta de uma via nós temos este sinal, do outro lado lá vai ter um sinal que nós vamos dar na aula da manhã, que é um sinal de informação quadrangular com uma setinha branca. A via só tem um sentido. Ok? Se não cumprirmos, desculpem, a ordem dada por este sinal, basicamente entramos numa via sinalizada com este sinal, nós estamos a cometer uma infração, regra geral grave. Regra geral grave, porque é a lei geral, mas se entrarmos numa via em sentido contrário, sendo que essa via tenha 2 ou mais vias de trânsito em sentido contrário, ok, por exemplo, no caso da autoestrada, ou entrarmos,
certo? Então, em sentido contrário, vai ter 2 ou 3 ou 4 vias de trânsito. Aí sim já passa a ser muito grave. Portanto, é grave como regra geral. Se entrarmos numa via em sentido contrário, que tenha 2 ou mais vias de trânsito, de circulação, aí passa a ser muito grave. Ok? A partir do momento que vocês veem este, aqui já se diz trânsito. Porquê é que diz trânsito proibido? Porque ele é proibido em ambos os sentidos. Ou seja, nem podem circular veículos para lá, nem podem circular veículos para cá. Só é permitido, ok, o trânsito de eu aqui posso pôr isto mais 40. Peões. Tudo que seja equiparado ao trânsito de peões, certo? Pode. Se for veículos, não pode em ambos os sentidos. Depois começa a haver este, mas com desenhos lá dentro. E aqui vai ser importante vocês entenderem o que quer dizer o desenho lá dentro. Ok? Este desenho que está aqui dentro refere-se principalmente a automóveis. Ok? E os automóveis dividem-se em quê? Quem é que sabe? Os automóveis dividem-se em quê? Os automóveis podem ser, e são os veículos. Os veículos podem com motor e sem motor. Os automóveis podem ser ligeiros ou pesados. Fábio, motociclos, ciclomotores, triciclos, quadriciclos, isso é tudo motociclos. É tudo veículos com motor, motociclos. Os motociclos, se tiverem 2 rodas, chamam-se motociclos simples. Se tiver 3 rodas, são triciclos. Se tiver 4 rodas, são quadriciclos. Se tiver menos de 50 centímetros cúbicos, são ciclomotores. Ok? Portanto, quando se fala em automóveis, estamos a falar em ligeiros e pesados. Qual é o erro que vocês fazem aqui? Olham a cá para dentro, pensam que isto é só referente a um ligeiro e eles perguntam: um pesado, um automóvel pesado pode passar para além do sinal? E vocês podem, porque olham cá para dentro e parece-vos o desenho de um ligeiro. Não, é todos os automóveis. Então, qual é que são os automóveis que existem? Ligeiros, existem pesados. E depois os ligeiros e pesados podem ser de mercadorias ou de passageiros. Portanto, todos os automóveis estão-se a referir a automóveis ligeiros de passageiros, automóveis ligeiros de mercadorias, automóveis pesados de passageiros, automóveis pesados de mercadorias. Mas este sinal ainda vai mais para além disso, que é, fala aqui, em motociclos com carro. Sabem o que é que vocês têm que tirar daqui? Perante este sinal, todos os veículos que tenham mais de 2 rodas estão proibidos de circular. Todos. Um triciclo. Quanto triciclo tem? 3 rodas. Não pode. Quadriciclo. 4 rodas. Não pode. Motociclo com carro, que é aqueles motociclos que têm aquela cestinha ao lado, aquele sidecar. Não pode. Tem 3 rodas. Então, perante este sinal, o trânsito está proibido, ok? A todos que tenham mais de 2 rodas. Ok? Mais 2 rodas estão deixa-me pôr aqui outra vez. Proibidos. Ou seja, só podem
Claro, porque eles também perguntam. Eu circulo, estou a conduzir neste momento um motociclo simples, quer dizer que tem duas rodas, ou um ciclomotor de duas rodas. Posso passar, ou estou a conduzir um velocípede, ou estou a conduzir um veículo de tração animal, duas rodas. Posso. Ah, estou a conduzir um triciclo. Não posso, tem três rodas. Reparem, estamos no terceiro sinal e a quantidade de informação, ok? E a quantidade de informação que eu já vos tive que dar. Portanto, tenham atenção. Assim como, e vamos passar para o sinal seguinte, quando vos sai esta imagem refere-se aos automóveis pesados. Mas aqui, apesar de ser explícito e falar em automóveis pesados, ok? Vocês erram no quê? Que tipo de automóveis pesados é que vocês conhecem? Conhecem os pesados e conhecem os pesados de passageiros. É em ambos. Sai lá uma pergunta. Este sinal apenas proíbe o trânsito dos automóveis pesados de mercadorias. Errado. Proíbe os de mercadorias e proíbe os dos passageiros. A todos os automóveis pesados. Vocês esquecem-se destes dos passageiros. Esquecem-se deles. Não. É a todos os pesados. Aqui não diz pesados de mercadorias, diz a todos os pesados. Proíbe aos pesados de mercadorias? Certo. Proíbe apenas, somente aos pesados de mercadorias? Errado. Proíbe apenas aos pesados de passageiros? Errado. Proíbe aos pesados de passageiros? Certo. Proíbe a todos os pesados? Certo. Atenção. Assim como, quando sai o seguinte, e regra geral, sempre que vocês estejam perante esta imagem, Fábio, se diz pesados, os ligeiros podem, independentemente de ser ligeiro de mercadorias ou pesado de mercadorias, atenção, ainda estou a falar referente a este, se ali diz automóveis pesados, obviamente os ligeiros podem. Certo? Estão a entender? Isso também é só para vocês perceberem a quantidade de produtos, como os motociclos podem, diz pesados. Está entendido? Assim como, quando regra geral vos sai esta imagem, vai ser relacionada com as mercadorias. E eu agora volto a perguntar: que tipo de veículos de mercadorias é que vocês conhecem? E vocês conhecem os ligeiros de mercadorias e conhecem os pesados de mercadorias. Ou seja, o que é que normalmente vocês erram aqui? Esquecem-se que este sinal proíbe aos ligeiros de mercadorias. E põe somente pesados de mercadorias. Não. A todos os de mercadorias. E existem ligeiros e existem pesados de mercadorias. Por exemplo, se for um ligeiro de passageiros, por exemplo, se for um pesado de passageiros, por exemplo, se for um tração animal, se for um motociclo, podem, porque só não podem os de mercadorias. Assim como este. Este, pelo desenho, é de mercadorias, está aqui, ó, mercadorias, e tendo o peso, este peso aqui e todos os pesos, com exceção de um que vamos ver daqui por um bocadinho, que vos saem, referem-se sempre ao peso total. Ou seja, o que é que vocês têm que dizer? Trânsito proibido a veículos de mercadorias, certo? Com um peso total
superior ao que está escrito. Neste caso aqui é 3,5 toneladas ou 3.500 quilos, que é a mesma coisa. Portanto, dizer 3,5 toneladas é a mesma coisa que dizermos 3.500 quilos. Pronto. Trânsito proibido a automóveis de mercadorias, está lá o desenho em cima, com mais, sendo o peso total superior a 3.500 kg ou 3,5 toneladas. Depois temos estes três. Deixem-me só ver aqui o que é que se passa. Ok. Estava a ver o que é que se passa aqui. Estava aqui sim, tim. Ok, desculpem lá. Portanto, depois temos estes três. Não consigo cumprir. Vocês enganam-se nos testes, erram nos testes, como nos anteriores é aqueles erros que vocês cometem, que eu chamei-vos a atenção. Este aqui, não sei como, apesar de existir o segundo, este e este serem parecidos, mas embora aqui o quadro, esta parte aqui no meio é diferente, portanto, acho que não é. Mas normalmente vocês confundem com os motociclos. E o único que tem o homenzinho e o capacete é o motociclo. Por isso não sei como é que vocês conseguem enganar e responderem ciclomotores em vez de motociclos, quando o único que tem o homem com o capacete é o motociclo. Portanto, este é o trânsito proibido a motociclos simples. Atenção, motociclos com duas rodas. Se é simples, é duas rodas. Quer dizer que tiver 3 ou 4 podem. Não estão proibidos, só estão os simples. Só estão os motociclos de duas rodas. Aqui, trânsito proibido a ciclomotores. E aqui, trânsito proibido a velocípedos, ou seja, bicicletas. Portanto, olhem mesmo para os três. Ok? Embora por vezes qualidade de imagem entre estes dois seja um bocadinho difícil às vezes, mas o quadro é diferente e este também não tem nada que enganar, é só vocês estarem atentos. Ok? Depois, trânsito proibido a veículos agrícolas. Atenção, não é tratores. Ah, e tal, este sinal proíbe o trânsito a tratores. Não. Proíbe se disser tratores agrícolas. Não proíbe a tratores. Proíbe a tratores agrícolas. Mas tem que dizer ou veículos agrícolas, ou máquinas agrícolas, ou motocultivadores, ou trator-carro. Nós vamos dar um tema mais à frente e todos estes veículos que eu acabei de dizer, motocultivadores, trator-carros, tratores agrícolas, certo? Máquinas agrícolas, isso obviamente são proibidos perante este sinal, porque ele refere-se a veículos agrícolas. Não é tratores. Tratores, vocês vão ver, é aquela cabine, que é a parte da frente de um caminhão. Certo? Que depois engata aqui a outra parte. Esta parte aqui da frente chama-se trator, que é o veículo trator, é o que puxa. Ok? Depois, trânsito proibido a veículos de tração animal, não tem nada que saber. Trânsito proibido a carros de mão. Trânsito proibido a peões, não é? Os peões não podem atravessar, não, eles não podem circular. Não tem nada a ver com o atravessamento, tem a ver com a proibição de eles poderem circular. Por exemplo, autoestrada. Trânsito proibido a peões, não é? Os peões não podem atravessar a via, não tem nada a ver. Eles estão proibidos de circular. Trânsito proibido a cavaleiros. Atenção a estes dois. Este é a todos que atrelam em reboque. Ligeiro de passageiros com reboque, não pode, atrela reboque. Ligeiro de mercadorias com reboque, não pode. É a todos, motociclo com reboque, não pode. A todos que atrelem reboque. Quando tem assim, em que se vê a imagem do veículo que puxa, o tal veículo trator, mais a imagem do reboque,
Aqui só estão proibidos de circular um veículo que atrela um reboque, tendo este reboque 2 ou mais eixos. Sabem que é isto do eixo? Um carro normal tem, o eixo, tem 2 eixos, o eixo da frente e o eixo de trás. Olhando para, se for um outro lado, por exemplo, dos cãezinhos, que só tem um eixo, pode circular. Um veículo que atrela esse reboque pode circular perante este sinal. Só não pode circular se o reboque, ok, tiver, por exemplo, 2, neste caso tem 2 ou mais eixos. Ou seja, imagina que acrescentava-lhe mais aqui uma roda aqui, 3 eixos. Ok? Então aí já não pode. 2 ou mais eixos. Portanto, vejam bem a diferença. Este é todos, este é só reboques que tenham 2 ou mais eixos. Este simples, os que transportem, trânsito proibido a veículos que transportem mercadorias perigosas. Este aqui já é mercadorias facilmente inflamáveis ou explosivas. E este, que sai muitas vezes, é trânsito proibido a veículos que transportem uma mercadoria suscetível de poluírem as águas. Daí aparecer aqui as ondinhas aqui por baixo. Depois, que é para complicar ainda mais, o que é que eles vos fazem? Começam-nos a juntar. Reparem, este é o tal de automóveis e motociclos com carro. Ou seja, perante este, estão proibidos de circular todos que tenham mais de 2 rodas. Perante este, estão proibidos de circular os motociclos simples. Certo? O que é que sobra? Só para ver se vocês estão a chegar lá. O que é que sobra? Respondam. Portanto, a todos de mais 2 rodas estão proibidos. Que é esta imagem. E é este. É motociclos de 2 rodas. Não sobra nada. Um ciclomotor não tem 2 rodas. Um velocípede não tem 2 rodas. Então, o que é que sobra? Veículos de tração animal? Podem. Velocípedes? Pode. Ciclomotores, se tiver 2 rodas, pode. Certo, Fábio? Sobra. Como o Diogo respondeu aí bem. Velocípedes, tração animal, ciclomotores, 2 rodas, podem. Só está a proibir a todos com mais 2 rodas e aos motociclos simples. Aos motociclos 2 rodas. Está entendido isto? Já começam a perceber ou ainda está confuso? Pois, Fábio. É por isso que você... e tal, eu pego no livro. Esqueçam. É casca de banana direto. Se não, esqueça. É que não, tem que ser ok ou não. Tem que seguir isto, tal e qual. Revejam, vejam, façam o que vocês entenderem. Defendam-se, porque senão é sagradinho. Pronto. Continuando. Reparem. Agora este era o qual? Os de mercadorias. Está aqui. E este era reboque. Ou seja, por exemplo, ligeiro com reboque. Pode ou não? Sim ou pode? Passar ou não? Um ligeiro com reboque. Não pode. Porque é o quê? Porque atrela reboque. Se for um ligeiro mercadorias, pode? Ligeiro mercadorias, pode? Não. Porquê? Porque é de mercadorias. Então, pode o quê? Um ligeiro de passageiros, sem reboque. Um pesado de passageiros, pode? Pode. E se for um pesado de passageiros com reboque, já não pode porque atrela reboque. Mas se for só pesado de passageiros, já pode. Porque só está proibido mercadorias e com reboque. Reparem, e depois eles vão juntando. Aqui já juntaram ao de lá de cima o tração animal. O que é que sobra? Velocípedes e ciclomotores. Os colégios que podem? Velocípedes e ciclomotores. O que é que não pode? Automóveis e motociclos com carro. Motociclos simples e tração animal. Velocípedes e ciclomotores podem. Está entendido? Acho bem. Depois,
Mais um. Este é mercadorias e tração animal. Então, este aqui tem muitas hipóteses de poderem passar. O que está proibido é tração animal e veículos de mercadorias. Este, que é o tal que também se pode dizer, e sai lá esta expressão, acesso condicionado, é o que está normalmente à entrada das autoestradas e das vias reservadas, certo? E então, reparem, trânsito proibido a peões, animais, veículos que não sejam automóveis ou motociclos. Ou seja, estão proibidos todos os veículos que não sejam automóveis e motociclos. Ou seja, está proibido aos ciclomotores, está proibido aos velocípedos, está proibido aos tração animal. Portanto, os únicos que podem são os automóveis e os motociclos. E mesmo assim, os motociclos vão ter restrições, que não é aqui que se diz. Reparem aqui, ó, que é o que nós vamos dar na autoestrada. E mesmo dentro dos motociclos, só vai ser permitido circularem os motociclos com mais de 50 centímetros cúbicos. Portanto, não vai ser permitido. É a entrada da autoestrada. Não vai ser permitido quadriciclos, não vai ser permitido, obviamente, velocípedes, que é o que está à entrada da autoestrada. Depois nós vamos usar isso, obviamente, tudo direitinho. Depois, reparem, em termos de veículos de duas rodas, falta-nos aqui alguma coisa? Está aqui os motociclos, está aqui o ciclomotor e está aqui o velocípede. Ou seja, trânsito proibido a veículos de duas rodas. Trânsito proibido a todos os veículos de duas rodas. Estão aqui os três. Nem mais. Depois, trânsito proibido. Este é o tal que não se refere ao total, mas sim ao eixo. Porque isto aqui representa o desenho de um eixo. Ou seja, uma roda, o eixo e outra roda. Portanto, trânsito proibido a veículos que tenham um peso por eixo superior, neste caso, a 2,4 toneladas. Alguns é para decorarem. Alguns não têm explicação, é o que lá diz. Ok? É o nome dele. Certo? Este volta ao peso total. Portanto, trânsito proibido a veículos cujo seu peso total é superior. Reparem que é sempre superior. Nunca, com aquele peso total ainda pode. Portanto, só está proibido superior. Atenção, eu disse que esta imagem iria ser sempre associada ao de mercadorias. Certo? Neste caso, não é. Portanto, este sinal é a única exceção, apesar de ter aqui este desenhinho acima, que regra geral é realmente afeto a veículos de mercadorias, neste caso, esqueçam. É a todos que tenham um comprimento superior ao indicado. Neste caso, superior a 10 metros. Se for 12, é 12 metros. Se for 13, é 13 metros. Se for 15, é 15 metros. Portanto, é todos com comprimento superior a os metros aqui indicados. Esqueçam a situação das mercadorias só e apenas nesta imagem. Não quer dizer só mercadorias, é a todos. Está-se proibido a veículos ou um veículo que atrela reboque, ou seja, conjunto de veículos, cujo seu comprimento seja superior ao indicado no sinal. Neste caso, 10 metros. Depois, quando tem assim, refere-se à largura, e reparem que, mais uma vez, é sempre superior. Eles fazem muito esta pergunta. Com 2 metros de largura, posso? Pode. Só está proibido um veículo que tenha uma largura superior, neste caso, a 2 metros. Depois vejam, obviamente, o que tem lá escrito. Pode ser 2,5 metros, pode ser 2,10 metros, pode ser 2,20 metros. Depois o sinal pode variar, o número lá dentro. Depois temos a altura. Ok? Trânsito proibido a veículos com uma altura superior a 3,5 metros. Neste caso. Atenção, sai lá, muitas vezes. E não é, como eles dizem numa das hipóteses de resposta,
o 70 não quer dizer, o 70m não quer dizer 70 minutos. Quer dizer 70 metros. Isto é distância de segurança mínima. Não podemos, estamos proibidos de transitar a menos de, neste caso, 70 metros do veículo que vai à nossa frente. Não nos podemos aproximar e não podemos estar a circular a menos de 70 metros. Portanto, é a distância de segurança mínima. Temos que estar a 70 ou mais metros do veículo que está à nossa frente, ou seja, que vai à nossa frente. Depois, proibição de virar à direita, proibição de virar à esquerda e proibição de inverter o sentido de marcha, ou seja, darmos a volta. Esta velocidade, obviamente, é a velocidade máxima, não esquecer, velocidade máxima quer dizer que eu não posso ultrapassar, neste caso, a velocidade de 40. Velocidade máxima. Estamos proibidos de circular a mais de 40. Vamos ver o redondo azul, vai ser velocidade mínima. Vamos ver o quadrado azul com um 40, por exemplo, e aqui o redondo azul com 40. Este vai ser velocidade mínima. E este vai ser velocidade máxima recomendada. Este é a velocidade máxima permitida. Ok? Obviamente todos eles diferentes. Então não se esqueçam, nós vamos chegar lá. Ok? Ainda hoje vamos dar o redondo azul. Proibição de ultrapassar e atenção, este veículo aqui, estes veículos representam os automóveis. Portanto, isto aqui representa tanto o ligeiro como o pesado e representa os tais mais de duas rodas. Ou seja, os automóveis não podem ser ultrapassados. Vocês não podem ultrapassar um veículo que vá à vossa frente, tendo esse veículo 3 ou mais rodas. Este sinal permite-nos, perante o sinal, é permitido nós ultrapassarmos um veículo de duas rodas, desde que tenhamos espaço para 1,5 m. Ele permite-nos. Ele está-nos a proibir de ultrapassar um veículo que vá à nossa frente, sendo esse veículo com 3 ou mais rodas. Ok? Atenção, este também sai muitas vezes. Os pesados não podem ultrapassar. Proibição de ultrapassar para automóveis pesados. Quer seja pesado de mercadorias, quer seja pesado de passageiros, não podem ultrapassar. E depois este, que é os motociclos não podem, motociclos e ciclomotores não podem ultrapassar. Ok? Não podem ultrapassar. Os motociclos não podem ultrapassar. Atenção, uma pergunta que sai em relação a este. Aliás, não é uma pergunta em relação a este. É uma pergunta em que nós temos uma imagem, tem este sinal, certo? E vocês sabem sempre que na imagem que vos sai, quando aparece o tablier, é sempre referente ao carro que nós estamos a conduzir, certo? E então aparece o nosso carro, o volante, etc. E pergunta: que tipo de veículo estamos proibidos de... desculpem, que tipo de veículos estamos proibidos de ultrapassar? Que tipo de veículo estamos proibidos de ultrapassar? E tem este sinal à frente. Não perceberam a pergunta? Trabalho de casa. Vai-vos sair essa pergunta, faça um print. Já saiu, Diogo? Já te saiu essa pergunta? Não? Pronto, então porquê é que respondeste nenhum? Porque é a resposta certa. Ele não pergunta
o que é que nos diz o sinal? O que é que diz o sinal? E vocês respondem, os motociclos não podem ultrapassar. Exatamente, nós estamos a conduzir um automóvel e a pergunta é relacionada connosco. Que tipo de veículos nós estamos proibidos de ultrapassar? Então, se nós estamos a conduzir um automóvel, nós não estamos proibidos de ultrapassar nenhum. Porque quem está proibido é os motociclos. É uma questão de português. E por isso é que o Diogo respondeu, e bem, nenhum. Essa pergunta sai. Para eu vos apresentar a pergunta exata, a quem sair, faça print e depois enviem para o WhatsApp. Que é para amanhã eu colocar no início da aula, para vocês verem exatamente como é feita a pergunta. Estamos combinados? Certo? Ok. Continuando. Os tais que eu digo têm assim uma cor a mais. Ok? Não se esqueçam, não deixam de ser de proibição. O que só tem um traço é o estacionamento proibido. O que faz cruz é paragem e estacionamento proibidos. Ok? Proibição da utilização de sinais sonoros. Paragem obrigatória na alfândega. Paragem ou outras paragens obrigatórias. Paragem obrigatória na portagem. Não se esqueçam que aqui existe a exceção dos veículos que tenham via verde. Depois, e não se deixem enganar, mais uma vez, por este tipo de perguntas, estes sinais, que vocês estão a ver aqui, cinzentos, vão indicar fim. Ok? Mas se a pergunta for, este sinal é de, não se esqueçam, ele é de proibição. O que é que ele indica? Fim da proibição. E é mais uma que vocês caem sagradinhos. Ele lá por indicar fim da proibição, a classe dele é proibição. Este sinal é de proibição. Qual é o nome dele? Fim de todas as proibições. O que é que ele indica? Indica o local a partir do qual cessam todas as proibições. Agora, lá por indicar fim da proibição, lá por o nome ser fim da proibição, ele não deixa de ser um sinal de proibição. E lá, mais uma vez, eles perguntam. Este sinal é de proibição, regulamentação, proibição. Não é de fim de proibição. Porque não existe nenhuma classe a dizer fim da proibição. Existe uma indicação, existe um nome do sinal a dizer fim de uma proibição. Ok? Fim, e neste caso, não tendo nada desenhado lá dentro, é fim de todas as proibições impostas anteriormente por sinalização a veículos em marcha. Ou seja, este sinal só anula proibições do tipo de velocidade, de ultrapassagem, portanto, a veículos que estejam em circulação. Não é que estávamos proibidos de parar e estacionar. Este sinal não anula essa proibição. Anula todas referentes a veículos em marcha, veículos que estejam em movimento, velocidade, ultrapassagem. Isso aí anula essas proibições. Depois, a partir do momento que tem desenhos, vocês já sabem, neste caso é fim da limitação máxima de velocidade, portanto deixamos de ter um limite de velocidade máximo imposto por sinalização, passa a ser o limite geral. Imagina que estamos dentro de uma localidade, deixa de ser 40 e passa a ser o quê? Se estivermos dentro de uma localidade, a partir do sinal deixa de ser 40 e passa a ser o quê? Qual é a velocidade máxima? 50. Estamos dentro de uma localidade. Exatamente. Ok? Deixa de haver limite imposto por sinalização, passa a haver o limite geral. Depois, fim da proibição de ultrapassar. Fim da proibição de ultrapassar para automóveis pesados. Fim da proibição de ultrapassar para os motociclos e ciclomotores. Fim da paragem ou estacionamento proibidos. Fim da proibição da utilização dos sinais sonoros.
Ok? Dúvidas? Primeira palavra-chave, número 23. 23. Primeira palavra-chave, número 23. 23. Ok? Terminamos então os sinais de proibição e passamos para os sinais de obrigação. Vão ter uma característica principal que serão redondinhos azuis. Sempre que vocês estejam perante um sinal redondo azul, ele vai nos obrigar a um determinado procedimento. Não me vai recomendar, não me vai informar, vai-me obrigar diretamente a algo, obviamente pode-me proibir de outra coisa qualquer. Certo? Então, reparem, se este é de sentido obrigatório para a direita, vai-me proibir de virar à esquerda. É verdade. Certo? Portanto, há depois estas vertentes também. Não é um sinal de proibição, mas pode-me proibir de. Se me obriga a fazer uma coisa, proíbe-me de fazer outra. E isto pode existir e podem haver perguntas relacionadas com isto. Os primeiros que vocês estão a ver aí, todos eles vão ter um único nome, sentido obrigatório. Ou seja, sempre que apenas exista uma possibilidade de vocês seguirem, continuarem a vossa marcha, sendo ou para a direita, que é o caso do primeiro, ou para a esquerda, ou em frente, ou para a esquerda, ou para a direita, havendo então só unicamente uma possibilidade, nós dizemos então que o nome sinal é sentido obrigatório. Portanto, é o sentido obrigatório. Sou obrigatório a ir à direita, sou obrigado a ir à esquerda, sou obrigado a ir em frente. Ok? Certo? Alguma dúvida? Sou mesmo obrigado, ou seja, eu tenho que cumprir a indicação dada pelo sinal. Regra geral, a não ser que exista sinalização acima. O agente, por exemplo, a mandar-nos fazer uma indicação contrária. A partir do momento que passam a existir dois sentidos possíveis, deixa de ser sentido obrigatório, mas sim sentidos obrigatórios possíveis. Ou seja, existem duas possibilidades. Ou em frente ou para a esquerda, ou em frente ou para a direita, para a esquerda ou para a direita. Ok? Depois, e mais um que vocês confundem, certo? Este não tem nada a ver com obrigatório virar à esquerda ou obrigatório virar à direita. Nada. Quando a seta está na diagonal, ele está-nos a indicar de que lado ou por que lado é que nós temos que contornar uma placa ou um obstáculo. Isto é como quando vocês chegam a um cruzamento e às vezes tem a placa que eles querem dizer é aquela coisa de cimento que às vezes tem no chão. Pode ser assim, que às vezes é triangular, por exemplo. Certo? Ou tem, por exemplo, um poste e tem lá o sinalzinho, que é a setinha, certo? Que normalmente, não é? É este colocado aqui. Ou seja, e depois aqui pode até ter o tal um entroncamento, não é? E aqui nós chegamos aqui, depois nós podemos ir para a direita ou para a esquerda, dependendo, a não ser que tenha outra proibição. Agora, o que eles estão a referir é este sinal aqui. E o que eles estão-se a referir é que simplesmente a obrigação de contornar a placa ou obstáculo. Portanto, nós não somos obrigados nem a virar à direita, nem somos obrigados a virar à esquerda. Nós somos obrigados a contornar a placa ou o obstáculo pela direita ou pela esquerda. Ok? Importante é, sempre que o sinal seja este, então nós falamos em contornar pela direita. Mas se a pergunta for devo dar, certo? Eles estão a perguntar de que lado é que fica a tal placa. Então, se nós temos uma placa aqui assim, temos este sinal assim,
Nós, ao chegarmos aqui, vamos por aqui. Ou seja, acabei de contornar pela direita. Mas quando eles perguntam devo dar, vocês dizem assim, ok, eu estou aqui, se eu contornei pela direita, aquela coisa que eu contornei, aquela placa, aquele obstáculo está à minha esquerda. Então, quando eles perguntam devo dar, vocês têm que responder devo dar à esquerda à placa. Ou seja, quando o sinal é o outro, então nós dizemos contornar pela esquerda, devo dar a direita à placa. É como numa rotunda. Vocês chegam a uma rotunda, por que lado é que vão da rotunda? Vão pelo lado direito da rotunda ou vão pelo lado esquerdo da rotunda? Chegam à rotunda, vocês vão pelo lado direito, ou seja, estão a contornar a rotunda pela direita. Mas se a pergunta for devo dar, eu devo dar à esquerda à parte central da rotunda, porque ela fica ao meu lado esquerdo. E por isso, ao dizermos o devo dar à esquerda, estamos a dizer estou a contorná-la pela direita. É isto. Ok? Portanto, pode sair o contornar, como pode, obviamente, sair o devo dar. Ok? Contornar, vamos para o lado da diagonal, para a seta não está a indicar, direita ou esquerda, e depois o devo dar é ao contrário. Ok? Retunda. Ok? O trânsito processa-se em sentido giratório. E depois, atenção, via obrigatória e automóveis de mercadorias, mais uma vez. Via obrigatória para automóveis pesados. A nova, via obrigatória para motociclos. E depois, via reservada. Diferença, porque via obrigatória é uma coisa e via reservada é outra. Quando se fala em via obrigatória, quer dizer que os veículos desenhados lá dentro são obrigados a circularem pelaquela via de trânsito. Eles não podem escolher. São obrigados a ir para ali. Ou os motociclos, ou os veículos de mercadorias, ou os veículos pesados. Portanto, quando sai um desses três, a via é obrigatória. Eles são obrigados. Nós, conduzindo outro veículo, podemos utilizar aquela via. Eles é que só podem utilizar aquela. Quando é a via reservada, e a via reservada, agora já existe outra, que é esta também, mas regra geral, quando se fala em via reservada, falamos para os transportes públicos, e aí é reservada a eles. Só eles, os transportes públicos, os veículos considerados transportes públicos, é que podem circular na mesma. Ok? Por exemplo, o táxi também é um transporte público, não se esqueçam. O metro, os autocarros da STCP, aqueles que fazem o transporte dentro das grandes cidades, obviamente são transportes públicos. Podem utilizar. Ok? E depois, é reservado então a eles, regra geral. Mas há 4 exceções. Há um determinado tipo de veículos que é os veículos prioritários. Qualquer veículo que esteja a assinalar a marcha de urgência pode utilizar uma via reservada. Mas, conduzindo um carro particular, o nosso veículo, vai haver 4 exceções. Ou seja, regra geral, estamos proibidos, a não ser numa destas 4 possibilidades. Ou seja, nós conduzindo o nosso veículo particular, nós podemos utilizar uma via reservada, desde que seja para acesso, propriedade, acesso à nossa casa, acesso a um parque, acesso posto de combustíveis ou mudança de direção. Portanto, regra geral, não podemos utilizar
uma via reservada a um transporte público, a não ser nestas 4, com uma destas 4 justificações. Ou então, se circularmos em missão urgente de socorro. Ok? Via reservada a veículos com alta taxa de ocupação. Portanto, são as novas vias reservadas que estão a ser construídas para dar prioridade a veículos que transportem mais de 2 pessoas. Isso é para incentivar vocês a irem, por exemplo, para o trabalho, que foi aquilo que nós falámos no ecocondução, na mobilidade sustentável, em vez de cada um ir no seu veículo próprio, começar a juntar, que é para se deslocarem menos veículos para os centros das grandes cidades. Depois, aqui atenção, quando falo em pistas, e vai existir para velocípedes, vai existir para cavaleiros, vai existir para peões, vai existir para gado e manada. Quando se fala em pista obrigatória para velocípedes, pista obrigatória para peões, pista obrigatória para cavaleiros, pista obrigatória para gado e manada, eles estão a dizer que esta pista é reservada também só a eles, ou seja, nós não podemos utilizar. É uma pista para eles e só eles as podem utilizar. Ok? Mas é pista, chamada pista obrigatória. E só existem estas. É claro que depois existe comuns, que dá para os dois, neste caso para os peões e para os velocípedes, e depois já existe separadamente. Como vocês já viram, já começa a haver uma separação, em que existe uma para os velocípedes e existe uma para os peões. Ok? Depois, atenção, não se esqueçam, este é o tal de velocidade mínima. Estou obrigado a circular a mais, neste caso, do que 30. Tenho que circular 30, 35, 40, 45, 50, obviamente nunca ultrapassando o limite máximo. Chama-se então velocidade mínima, obrigação de transitar à velocidade mínima de qualquer coisa daquele tipo. Ok? Certo? Depois, obrigação de utilizar correntes de neve. Vai haver um igualzinho a este, que é quadrado com o pneu desenhado lá dentro. Atenção, é diferente. Este obriga-me. Eu só posso passar para além do sinal se colocar correntes de neve em 2 rodas motoras, em 2 rodas do veículo, nas rodas que puxam do veículo. Que pode ser tração à frente, são as da frente, que pode ser tração atrás, que são as de trás. E se o veículo for tração às 4 rodas, podem escolher ou nas 2 da frente ou nas 2 de trás. Só é obrigatório a sua colocação em 2 rodas motoras. Redondo azul, obrigação. Quadrado azul, recomendação. Que é a mesma coisa que se vai aparecer com este quadrado e com, por exemplo, o 30 lá dentro. Este vai ser diferente. É recomendação. Este é obrigação. Atenção, que é os erros que vocês fazem. Depois, obrigação da utilização das luzes de cruzamento. Então, tem que ligar os médios ou luzes de cruzamento. Vamos dar na aula 8 as luzes. Depois, o fim da via obrigatória para automóveis e mercadorias, fim da via obrigatória para automóveis pesados, fim da via obrigatória para motociclos, fim da via reservada a veículos de transporte público, fim da pista obrigatória para velocípedes, fim da pista obrigatória para peões. Exatamente, quadrado vai-me informar ou recomendar. Mas amanhã já vamos dar isso. Fim da pista obrigatória para cavaleiros, fim da pista obrigatória para gado e manada, fim da pista obrigatória para peões e velocípedes, fim da pista obrigatória para peões e velocípedes, fim da obrigação de transitar à velocidade mínima de 30, fim da obrigação de utilizar correntes de neve, fim da obrigação de utilizar as luzes de cruzamento acesas e fim
da via reservada a veículos com alta taxa de ocupação. Portanto, redondos azuis com o tracinho vermelho som de obrigação, não se esqueçam, a mesma história de há bocado da proibição, som de proibição, indicam fim da obrigação. Ok? Muito bem. Depois, temos então os sinais de prescrição específica, ou seja, ainda continuamos, obviamente, na regulamentação. E dentro dos sinais de prescrição específica, nós vamos dar, então, as 3 subclasses. Temos os sinais de seleção de vias. Este tipo de sinalização vai-vos, obviamente, ajudar no vosso posicionamento de marcha. No vosso posicionamento de marcha. Por exemplo, imaginem que vocês, ou me saem uma pergunta, ou real, darem aulas de condução e dizem vamos seguir em direção a Setúbal, vocês ficam a saber que têm 1, 2, 3 vias de trânsito e que vão ter, obviamente, que circular na mais à direita das 3. Ou seja, este sinal dá-vos a informação que vocês estão a circular na autoestrada número 2, assim como este, e que tem, neste caso aqui, 3 vias de trânsito para circular em direção ao Setúbal e em direção ao Montijo. Ok? Sempre que as setas, e atenção, porque nós vamos dar sinais parecidos com estes, sempre que vocês tenham este tipo de sinalização, imaginem isto: Porto, Lisboa. Ok, isto também é uma seta aqui, ok? Perdão. Imaginem, nesta via, quantas vias de trânsito é que temos? Quantas? Quantas setas é que temos para baixo? 5. Então temos 5 vias. Uma, duas, três, quatro, 5, ok? Muito bem. Se eu quiser ir para Lisboa, em qual é que eu tenho que ir? Na via 1, 2, 3, 4 ou na quinta? Aqui, certo? Disponho de 3 vias de trânsito. Uma, duas, três. Tenho que ir na mais à direita das 3. Se eu quisesse ir para o Porto, onde é que eu tinha que ir? Exatamente. Dispunha de 2 vias de trânsito, tenho que ir na mais à direita das 2. Não confundir com esta situação que eu vou dizer. E eu dou isto sempre assim, porque vocês também não imaginam quantas reprovações é que existem. Primeiro, porque vocês não se posicionam à direita, ok? E para vocês perceberem a diferença da sinalização. Esta sinalização que eu acabei de vos dar assim, e quando as setinhas estão assim para baixo, significa que se tem 2, se tem 3, se tem 4, se tem 5, ok? Significam que, se, por exemplo, aqui para o Porto só tem 2 para baixo, é que só existem 2 vias de trânsito para ir para o Porto. Agora, vai-vos aparecer sinais, e se eu, a partir do momento que eu desenhasse, por exemplo, e escrevesse aqui e pusesse assim uma setinha para cima, e pusesse aqui Porto, e depois desenhasse aqui na mesma Lisboa, e pusesse aqui embaixo as 3 setinhas, ok? E desenhasse, por exemplo, mais uma vez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok. Pronto. Isto assim.
Ou seja, tínhamos na mesma 1, 2, 3, 4, 5 vias de trânsito, certo? Se a pergunta for ir para Lisboa, vocês diziam aqui. E se eu agora perguntar, eu quero seguir ao Porto, para o Porto, qual é a via de trânsito que eu tenho que utilizar? Qual é que vocês respondiam? Respondam sem medo, é normal errarem. Sabem onde é que tínhamos que ir? Soraya, nunca vai ser tanto faz. Nunca. Porque ou é mais à direita ou vais ultrapassar. Ou é mais à direita do teu destino ou vais ultrapassar. Estando da direita livre, é mais à direita. Tinham que ir aqui. Para o Porto, também tinham que ir aqui. Sabem porquê? Este sinal que diz Lisboa é de seleção de vias. Este sinal vamos dar na próxima aula é de pré-sinalização. E quando vocês encontrarem, vocês não imaginam quantas é que vocês veem isto e estão na mais à direita e começam, o examinador diz Porto e vocês começam a ir para a esquerda de vez. Completamente errado. Quando a seta está para cima, significa que naquele momento todas as vias de trânsito dão para ir em frente. Ou seja, dão para ir para o Porto. Portanto, ter a seta para baixo, ir para o Porto, tendo a seta para cima, quer dizer que naquele momento, se vocês tiverem 3, se tiverem 2, se tiverem 4 vias de trânsito, são todas para ir em frente, são todas para ir para o Porto. E o sinal não é de seleção de vias, este é de pré-sinalização. É claro que depois deste, se calhar o que vocês vão encontrar é este. E aí sim, quando encontrarem isto, é que vocês, alto, então eu estou aqui, mas eu agora, como quero ir para o Porto, tenho que passar para aqui, depois para aqui e realmente para aqui. Vocês não imaginam. Eles dizem, vamos seguir em direção Ponta Rábida. E vocês veem uma seta para cima, Ponta Rábida, é só uma via de trânsito, toca passar para a esquerda. Asneira. Asneira. E é aqui que vocês caem nisto. É diferente. Só que lá está. Os sinais são dados em aulas diferentes, mas eu aqui já estou a misturá-los neste sentido, que é para vos preparar já. Porque na aula da manhã nós vamos falar neste sinal. E eu vou dizer, é um sinal de pré-sinalização. E continuava e não me explicava mais nada. E vocês, mais uma vez, vão ao livro e não percebiam nada disto. E posso-vos garantir, posicionamento de marcha é a segunda maior causa de reprovação em exame prático. E tem a ver com isto. Vocês não se posicionarem ainda mais à direita. E não entenderem a sinalização. Não cumprirem a sinalização. Está entendido? Ótimo. Vamos continuar. Ainda temos mais uns. Pronto. Isto são sinais de prescrição específica, seleção de vias. Ajudam-nos a selecionar as vossas vias. Assim como este. E quando a seta está assim na diagonal, quer dizer que vai surgir uma via. Ou seja, vocês vão ter, por exemplo, imaginem que têm duas. Ok? Para ir em frente, por exemplo. Ok? E quando a seta está assim, quer dizer que vai surgir aqui a tal via de abrandamento. E que se realmente vocês quiserem sair, chegar aqui tem que passar para ali. Ok? Isto é a indicação das localidades que vocês, depois de sair, vão tomar. Esta aqui é a nacional, ou seja, vão passar a circular na nacional 378 ou em direção a Azeitão na nacional 10. E isto aqui é o número da saída. Imaginem que vocês têm pai 4 ou 5 estão a dar indicação a alguém que quer ir à vossa casa. Em vez de estarem a dizer, olha, tens que sair na saída que diz Azeitão, Sesimbra, Lisboa, não sei o que, não sei o que mais. Em vez de dizerem, olha, sais na saída 2, sais na saída 4, sais na saída 1. É mais fácil. Sim, Fábio, diz.
que é que quer saber? Aqui. Podes dizer Fá, ou neste caso escrever. Alô? Estás aí? Qual? É esta? Prescrição, mas que é do outro sinal? Da sinalização anterior? Ok. Este sinal aqui, estás-me a falar disto? Destes aqui? Estes sinais significam, cada setinha significa uma via de trânsito. Significa que neste caso tens 3 vias de trânsito para ir para estas localidades. Assim como aqui tens 1, 2 vias de trânsito. A2 é a autoestrada. O A2 significa que estás a circular numa autoestrada. Daí também a cor azul. Não é A12, é A2. Não tenho aqui nenhuma. Existe A12. Se calhar nem sei se existe, não é? Mas não existe A4, A3, é o número da autoestrada. Autoestrada número 1, que é a que liga, por exemplo, Porto a Lisboa, ou Lisboa a Porto. Autoestrada número 2 é que vai para o Algarve. Isto é o número da autoestrada. Depois existe IP1, IP4, IP5, IC1, IC25, IC19. IC é itinerário complementar, IP é itinerário principal, A2 autoestrada. Ok? Pronto. Mais sinais de... Sim, porque depois, atenção, quando saís para Setúbal, por acaso até nem reparei nisso, onde é que tem A? Está aqui, exatamente, desculpa lá, está aqui em baixo. E quer dizer que em direção a Setúbal já não vai ser a autoestrada número 2, já vai mudar para a autoestrada número 12. Afinal, sempre existe. Okay? Aqui é que tu estás a circular naquele momento. A outra é, se fores em direção a Setúbal, já não vais continuar na A2, mas vais continuar ou vais passar a circular na A12, na autoestrada número 12. Ok? Pronto. Depois temos aqui esta. Estes aqui já são de laterais. Aqueles são sempre por cima da via e estes já são de laterais. Não deixam de ser seleção de vias. Imagina, ok, quero ir em direção a Santarém. Então tenho que manter na via de trânsito da direita. Mas eu quero ir para a autoestrada 13 em direção a Salvaterra. Então tenho que passar para a via da esquerda. E aqui sucessivamente. Ok? Pronto. Depois, estes. Mais uma vez, esta sinalização nós vamos voltar a falar amanhã, na próxima aula. Mas, obviamente, estes sinais passam a ser, desculpem lá que eu acho que exatamente, passam a ser sinais de afetação de vias, portanto, prescrição específica, afetação de vias, já estamos na segunda subclasse, ok? E esta sinalização passa a ser de afetação de vias, porque como vocês olhando para dentro do sinal vai estar lá pelo menos um ou mais sinais de regulamentação. Neste caso, este aqui, amanhã nós vamos ver sinais iguaizinhos a estes, mas só com as setas. E vão significar, ok, vão-me informar que existem 3 vias de trânsito. 1, 2, 3. Ou seja, vocês ficam a saber que existem 3 vias de trânsito. Mas, a partir do momento que dentro de um sinal de indicação e informação é colocado um sinal de regulamentação, neste caso, como vocês estão a ver aqui, são 2 de obrigação, neste caso vocês têm aqui 1 de cedência de passagem, neste caso temos 3 de proibição, neste caso temos 1 de obrigação, então estes sinais deixam de ser de indicação e informação e passam a ser de regulamentação, prescrição específica, afetação de vias. E vocês perguntam, afetação de vias. Reparem, existe, o que é uma afetação? Existe tipo uma limitação, ou existe uma obrigação, ou existe uma proibição, ou existe uma cedência de passagem, existe ali algo mais que para além do número e sentido de vias de trânsito. Então, esse sinal passa a ser de afetação.
Então o que é que vocês ficam a saber? Para além de que temos 3 vias de trânsito, no nosso sentido, certo? Pela cor da sinalização ficamos a saber que estamos numa estrada nacional ou no itinerário complementar, porque ele é preto e branco. Se fosse azul, os traços brancos era autoestrada. Neste caso, como é preto e as setas brancas, nós estamos numa estrada EN, ou seja, uma estrada nacional, ou num IC, que é a mesma coisa que dizermos itinerário complementar. Ok. Certo? Portanto, estamos numa estrada nacional ou no itinerário complementar, certo? Pela cor da sinalização. E depois existe estas duas afetações. O que é que elas me querem dizer? O que é que quer dizer o 60, por exemplo? Imaginem que eu vou na via de trânsito do meio. Certo? O que é que quer dizer aquele 60? O que é que nós vemos em relação ao sinal de obrigação com a velocidade lá descrita? Ou seja, se eu continuar a circular nesta via de trânsito do meio, eu tenho que circular acima dos 60. Certo? Eu devo ir acima dos 60. E se eu for na da esquerda, eu tenho que ir a mais de 80. Certo? E qual é a máxima? É uma autoestrada, Diogo. Valquíria, é uma autoestrada. O que é que eu disse que representava este sinal? O que é que eu disse que representava este sinal? Ou é uma estrada nacional, ou é um itinerário complementar. E neste tipo de vias, a velocidade máxima é 90 km por hora. Só se fosse azul, é que era 120. Ok? Portanto, eu se for na via da esquerda, só posso ir entre os 80 e os 90. Eu se for na via do meio, eu só posso ir entre os 60 e os 90. E depois também depende do veículo que eu estou a conduzir. Portanto, isto não é uma autoestrada, não é 120. Se fosse 120, alto, ok. Mas ainda há mais uma coisa, que é que vocês também caem. Eu se for a 90, imagina que eu digo, eu estou a conduzir um ligeiro de passageiros e vou a 90 km por hora. Qual é que eu tenho que circular? Nesta, na do meio ou na da esquerda? Imaginem, eu vou numa autoestrada e vou a 120. Eu vou numa autoestrada e vou a 120. Certo? E temos 3 vias de trânsito. Qual é que eu tenho que circular? Diogo, onde é que eu viste isso? Numa autoestrada, a via da esquerda. Porque vocês o que ouvem é a via da esquerda é para os mais rápidos, a via da direita é para os mais lentos, é isso? É isso? É essa a ideia que vocês têm? Sim ou não? Diz lá, Eusébio. É à direita, meninos. Vocês vão a 90 ou vão a 120 no caso da autoestrada, vocês têm que ir à direita. Sempre à direita. Quando é que vocês podem mudar para a da esquerda? Para a do meio ou para a da esquerda de vez? Quando? Para ultrapassar. Ultrapassam um veículo, olha, há uma colega vossa que anda a tirar a carta outra vez, porque ia na via do meio da autoestrada. É uma contornação muito grave, estava nos 3 primeiros anos de carta, está a tirar a carta outra vez. E o pai a ligar, a dizer, mas a minha filha ia na do meio, depois. Aprendeu consigo, porque nós ensinámos a andar pela direita. Não é por vocês irem no limite máximo de velocidade a que vocês estão a circular que vocês podem ir na da esquerda. A da direita é para todos. A da esquerda é para quem quer ultrapassar. Ou as da esquerda.
Isto falando diretamente do caso da autoestrada. Portanto, para voltarmos à pergunta que eu tinha feito inicialmente, certo? Vocês dispõem de 3 vias de trânsito no nosso sentido. Se a da direita estiver livre, é lá que vocês têm que circular. A da direita, vocês podem ir do 0 aos 90. Agora, se me disserem assim, eu tenho aqui um veículo à minha frente e vou querer ultrapassar, então vou passar para a do meio. E eu, para passar para a do meio, sei que tenho que ir acima dos 60, na mesma até aos 90. Mas eu tenho um carro no meio e tenho um carro à direita. E eu estou a ser mais rápido do que eles. Então eu vou passar para a da esquerda de vez. Ok, e eu na da esquerda de vez posso ir entre os 80 e os 90. Está entendido? Estão a ver como é que vocês erram isto? Ok? Pronto, se for preciso, amanhã voltamos a isto. Façam perguntas, façam os testes e vocês vão perceber. Vamos lá continuar. Qual é a restrição que temos aqui? O que é que nós ficamos a saber perante este sinal? Vai haver uma supressão. Tínhamos 3 vias no mesmo sentido, vamos passar a ter só 2. E que quem estiver a circular na via mais à direita, certo? Ao mudar para a via dali, vai ter que ceder a passagem aos veículos que já vinham a circular nesta. Então, cedência de passagem na mudança de via de trânsito. É a tal afetação que existe. Aqui, a afetação que existe, qual é? A via da direita é para os transportes públicos. Ou seja, neste caso, qual é a via que nós temos que circular? Das duas, na esquerda. Não é em sentido contrário, ok, Fábio? Certo? Dispomos de 2 vias de trânsito e temos que utilizar a da esquerda, porque a da direita é reservada. A não ser mudança de direção, acesso a uma propriedade, acesso a um parque de estacionamento, acesso a um posto de combustível. Certo? É isto. São sinal de afetação de vias. Porque tem um sinal lá dentro. Eu passei acho eu, exatamente. Este aqui são 3 de proibição. Imaginem, se não circular veículos nenhum à nossa frente, eu não posso ir a mais de 60. Não é? Ok, apetece-me ir a 80. Então vou aqui. Não. Não posso. Tenho que ir aqui nesta. Aparece-me um veículo. Ok, então eu vou ultrapassá-lo. Posso passar para cima dos 60, mas só posso ir até aos 80. Os veículos pesados não podem circular na mais à esquerda. Portanto, existem estas afetações. Ok? Isto são exemplos. Pode sair lá outro tipo de situações. Isto só são exemplos que eu coloquei aqui para vocês perceberem. Ok? Para terminarmos, estes são fáceis. Normalmente diz sempre a palavra zona. Portanto, regulamentação, prescrição específica, sinais de zona. Mesmo que não tenha a palavra zona, que às vezes aparece, tendo esta plaquinha assim, com esta margem branca, vocês sabem, às vezes há sinais que aparecem que não têm escrito a palavra zona. Não deixam de ser de zona. Basta vocês perceberem que existe esta parte aqui por fora branca, ok? Então são tudo sinais de zona. Se tem o P, é uma zona de estacionamento autorizado. A partir do momento que tem um sinal de proibição, é zona de estacionamento proibido. Depois tem zona de estacionamento proibido. Atenção, quando é horas, chama-se estacionamento limitado. Limitado àquele horário. Atenção que sai lá das 2 maneiras. O que é que são das 2 maneiras? Ele é proibido das 8 às 20. Proibido das 8 às 20. Mas lá sai é permitido. É permitido, obviamente, das 20 horas às 8. Ele é proibido das 8 às 20, é permitido das 20 às 8. Sai lá das 2 maneiras. Quando é que ele é proibido e quando é que ele é permitido. Dúvidas?
Certo? Capisque? Por isso é que eu disse, revejam. Depois, zona de estacionamento e paragem proibidos, porque tem a cruz. Zona de limite máximo de velocidades, ou seja, zona de 40, pode ser zona de 30, pode ser zona de 20. Vocês já vão ver que isto depois, zona de 30. Isto depois vai variando mediante o que tiver lá dentro. Ok? Mais uma vez, são exemplos. Zona onde o trânsito é proibido. Zona onde o trânsito é proibido, automóveis de mercadorias. Esta é novo. Zona de emissão reduzidas, ou seja, estão proibidos de circular veículos que emitam poluição acima de X. Tem que ser fixado, ok? Então, basicamente, acesso é para veículos elétricos. Depois, fim de zona de estacionamento autorizado. Mais uma vez, se for exemplos como tinha. Fim de zona de paragem e estacionamento proibidos. Fim de zona de paragem e estacionamento proibidos. Fim de zona de velocidade limitada. Fim de todas as proibições impostas na zona. Isto, obviamente, mais uma vez, vai depender sempre, obviamente, do que tem lá dentro do sinal. Fim de zona de 30, fim de zona de emissões reduzidas. Ok ou not ok? Estudem. Não tenham pressa em fazer esta avaliação. Estudem. E é uma das aulas que vocês, depois de terminarem toda a formação, devem rever. Ok? Não é, terminei a formação, não vou fazer mais testes. Como eu disse, as aulas vão ficar, terminando dentro do prazo, as aulas vão ficar sempre libertas para vocês verem e reverem e fazerem os testes mais que quiserem. Ok? Apliquem-se. Segunda palavra-chave, número 46. Ok? Certo? Juízo, bom estudo e até amanhã.